Boa noite, bem-vindos ao canal da Capivara Cafeinado, seu canal sobre algoritmos, estruturas de dados e maratona de programação, onde nós tentamos resolver aqui alguns exercícios e aprender um pouquinho sobre esse tema da computação. Hoje eu trouxe aqui um problema para vocês do teorema chinês do resto. O teorema chinês do resto ele tem muita aplicação dentro da computação. A gente vê uns exercícios assim, parecem um pouco bobinhos, né? Parece um pouco assim que a gente não vai ter isso aqui não vai levar muita coisa, mas, cara, isso aqui você não sabe a quantidade de aplicação que tem na parte de é, transformada de Fourier, um monte de né, na parte de processamento de sinais, de criptografia. Então, é uma coisa muito interessante de resolver. E aí, esse é um exercício desse tema desculpa, tô me enrolando aqui, mas que é super legal da gente aprender para a gente começar a entender esse algoritmo, né? Então vamos lá. Ah, Você trabalha no ramo de vendas de laranjas e tem uma equipe de funcionários que embalam as laranjas para a venda e distribuição em sacos, onde cada saco contém o mesmo número de laranjas. Com o aumento da produção, José contratou novos funcionários e no primeiro dia de trabalho da nova equipe, os trabalhadores embalaram as laranjas em sacos com 5 laranjas cada e restaram 2 laranjas. A equipe, contudo, não sabia que o número de laranjas em um saco havia subido para 7, de modo que tiveram que desembalar as laranjas e reempacotá-las em sacos com 7 unidades cada. Ao fim desse segundo serviço, sobraram 3 laranjas. Uma vez que o caminhão Ao chegar, José observou que não tinham atentado à promoção de fim de ano, onde cada saco teria 9 laranjas. Uma vez mais foram obrigados a reembalar as laranjas e dessa vez não houve nenhuma sobra. Uma vez que o caminhão de entregas já tinha partido, a equipe de iniciantes percebeu que cometeria mais um erro. Ninguém contou o total de laranjas embaladas, nem o número de sacos preparados. Antes que tivessem que comunicar mais essa falha, o patrão, um dos funcionários, sugeriu que seria possível, apenas com as informações sobre o número de laranjas em cada saco e os restos, recuperar o total de laranjas. Você pode escrever um software que auxilie os trabalhadores nesse dia difícil de trabalho? A entrada consiste em uma série de casos testes, onde cada caso teste é representado por 3 linhas, onde cada linha representa o número de laranjas restantes após o empacotamento em sacos uh, com L laranjas cada, separados por espaços em branco com I igual a 1, 2 e 3. Pode-se considerar então que LI e RI são números inteiros, tais que não há divisores comuns entre L1, L2 e L3. Isso aqui é uma informação importantíssima, viu? A gente vai voltar para isso aqui mais para frente, mas essa questão de não haver divisores em comuns é o que vai dar a chave para o nosso teorema chinês do resto. Mas vamos continuar, né? E que as sobras se referem às laranjas que não foram devidamente embaladas. Uma laranja só é considerada devidamente embalada se estiver em um saco com exatamente L laranjas. Para cada caso teste, deve-se imprimir a mensagem caso T e N laranjas, onde T é o número de casos testes e N é o total de laranjas. Caso exista mais de uma solução, deve ser escolhida a menor solução inteira possível. Beleza, né? Isso aqui é o nosso problema. E como é que nós vamos resolver isso, né? Então já trouxe aqui essa questão do teorema chinês do resto, mas vamos primeiro pensar, entender para que se trata, né, o teorema chinês do resto e saber o porquê que a gente está fazendo isso aqui, né? Então a gente tem aqui um caso de um negócio que a gente chama de uma equação diofantina, né? Diofantina porque tinha um cara lá na Grécia, não sabe direito se ele era grego ou se era egípcio, chamado Diofantos. E esse Diofantos ele estudava equações com soluções inteiras, né? E boa parte da matemática que ele desenvolveu ali e dos livros deles influenciaram depois a matemática, né, por anos e anos, inclusive a matemática moderna, uh, e batizaram essas equações onde nós precisamos de soluções inteiras para as equações de equações diofantinas. Então esse aqui é um caso de uma equação onde nós precisamos de soluções inteiras, então é uma equação diofantina, e aqui é uma equação diofantina linear, né? Porque a gente vai ver aqui que esse resto
né, a quantidade de laranjas e resto, descreve uma equação linear. E o algoritmo, né, do teorema chinês do resto, que é um algoritmo que eu vou explicar aqui para vocês hoje, ele é um algoritmo justamente para resolver esse caso, equações diofantinas lineares, né, um sistema de equações diofantinas lineares. Então vamos entender como é que funciona esse algoritmo. E eu vou começar aqui com um exemplo mais básico. Vamos pensar que a gente tem só dois tipos de equação aqui. Então isso aqui, esse mod aqui, ele quer dizer que isso aqui é o resto da divisão por esse número. Então estou falando aqui que x ele tem resto 1 quando ele é dividido por 3, e esse x ele tem resto 2 quando ele é dividido por 5. E eu quero achar qual que é o valor de x para que ele satisfaça esse tipo de equação, né? E para fazer isso, eu vou começar a fazer isso aqui. Vou começar aqui olhando para essa equação aqui primeiro, né, essa congruência, isso aqui. Se vocês não estão familiarizados com essa notação, manda aí no chat, deixa nos comentários depois no vídeo, porque isso aqui é uma notação que a gente usa na teoria dos números, né? Se você precisar de indicação para um livro de teoria dos números, eu gosto muito desse aqui. Não sei se vai aparecer na câmera. Tô com a câmera, deixa eu ver aqui. Esse livro aqui é um livro que eu gosto muito. É um livro bem simples de teoria dos números, mas que indica muita coisa, tem muita informação ali. Se vocês quiserem, se vocês se interessarem, a gente pode trazer aqui uma série sobre esse tipo de problema aqui para o canal. Mas vamos voltar aqui para o tema, né? Então a gente quer achar aqui valores de x que tem resto 1 quando são divididos por 3. E para eu fazer isso, eu vou escrever o x nessa forma aqui, né? Vou falar que x vai ser igual a 3 vezes um número inteiro k mais 1. Né? E isso aqui descreve todos esses números aqui, todos esses números x, que quando eu divido por 3, ele tem resto 1. Só que aí eu também quero achar aqui qual que é um x. Esse mesmo x eu estou falando que ele tem resto 2 quando eu divido ele por 5. E eu posso pegar esse valor que eu achei aqui, vou substituir ele aqui nesse nosso novo, nessa nossa congruência, né? Então isso aqui a gente fala que é uma relação de congruência na teoria dos números. E eu vou ter essa nova congruência aqui, né? Percebe aqui que eu só substituir esse x aqui, né, onde estava amarelo aqui. E se eu fizer a mesma coisa que eu tinha feito aqui, então aqui você vê que eu peguei esse x e eu escrevi ele como 3 vezes k mais 1. Eu vou pegar esse 3 vezes k mais 1 e vou escrever dessa forma aqui. Então, peguei aqui, ó, troquei aqui o x, mas eu estou falando que como ele tem resto 2 quando dividido por 5, eu sei que esse x ele vai ser igual a 5 vezes esse valor aqui, mais 2. Resolvo isso aqui pura manipulação algébrica, né? Então, multiplico aqui o 5, multiplico 5 vezes 3k, 5 vezes 1, vou chegar aqui que esse x é igual a 15k mais 7. Isso aqui, então, eu posso escrever também dessa forma, falar que x é igual a 7 módulo 15. O que eu fiz aqui, então? Eu achei aqui um valor, uma equação que descreve o x, que vai descrever todos os valores de x que satisfazem essas duas congruências aqui. Então, se eu troco aqui esse k por 0, por 1, por 2, por 3, todos os números que eu encontrar aqui para o x, quando eu troco esse valor de k por qualquer inteiro, vai satisfazer essas duas relações. E o teorema chinês do resto, ele está fazendo exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ele está fazendo essa substituição, só que de uma forma que a gente não vai enxergar que ele está fazendo essa substituição, ele já vai ajudar a gente a trocar esses valores ali. E nós vamos achar aqui
todas as soluções, né, para esse valor de x. Então aqui, por exemplo, no caso, eu achei. E aí, no nosso problema, como ele fala aqui que nós queremos encontrar a menor solução inteira positiva possível, a gente quer retornar só esse valor aqui. Então a gente pode pensar que o menor valor possível que tem resto 1 quando dividido por 3 e tem resto 2 quando dividido por 5 é o número 7. Então vamos lá para como é que a gente vai generalizar isso aqui para o teorema, né, que eu tenho falado tanto para vocês aqui, que é esse teorema chinês do resto. Para resolver isso, nós vamos pegar aqui, então a gente tem aqui um sistema de congruências lineares né, então o que eu estou escrevendo aqui, né, por essa notação da teoria dos números aqui, estou escrevendo que x ele vai ter resto a1 quando dividido por m1, resto a2 quando dividido por m2, resto a3 quando dividido por m3, resto a n quando dividido por mn. E eu vou ter todos esses valores aqui, e eu vou querer representar isso em uma forma assim. Falar que x ele vai ser congruente a um valor s quando dividido por um mzão. Né? O que é esse mzão aqui? Esse mzão ele vai ser o produto de todos os meus m's, né? De todos esses valores aqui. E eu acho que já fica fácil da gente ver isso quando a gente vê aqui, quando a gente está substituindo. Né? Então você vê aqui que na hora que eu substituir o 3k mais 1, eu vou multiplicar o 5 aqui pelo 3k mais 1, e aí eu vou ter aqui 5 vezes 3. Se eu tivesse mais um valor aqui, eu estaria multiplicando também esse com os outros. Né? Então, sei lá, se ele tivesse resto, se eu quisesse que ele tivesse resto 3 quando dividido por 7, eu poderia pegar isso aqui, substituir, né, numa equação dessa aqui, só que com o resto 7, por exemplo, e você vê que claramente a gente multiplica aqui, né, o 7 também por esse valor. Vai ser o 7 por esse daqui. E aí, esse já é o nosso primeiro, que é mais fácil de ver, que vai ser simplesmente o produto de todos esses valores aqui que eu estou falando. Tem resto M1, M2, M3, vou multiplicar tudo isso e vou ter esse M. E esse S aqui? Esse S ele é um pouquinho mais chato de encontrar. Né? E aí, eu vou representar esse S por essa equação aqui, né? por esse somatório aqui dessa equação. Onde eu vou indo para cada um dos meus m's e eu vou achando esses três valores aqui, né? Que vai ser o A1, o AI, né? O AI eu já consigo tirar direto da equação das congruências, direto das congruências aqui, né? Então consigo pegar aqui o A1, o A2, A3. O que vai ser o YI? O YI eu vou pegar aquele mzão aqui e eu vou dividir pelo meu MI. Então eu vou pegar aquele mzão que eu encontrei, divido pelo meu MI, encontro esse YI. E esse ZI, ele vai ser uma coisa que nós chamamos de multiplicativo inverso modular. O que é o multiplicativo inverso modular? Ele vai ser uma divisão. Né? Você pensa, por exemplo, eu quero... eu tô falando divisão, bem uma divisão assim entre aspas, sabe? Porque não existe divisão quando a gente está lidando com módulo aqui, né? Com essa parte de resto. Porque como é que a gente vai ter divisão em número inteiro? Né? Se todos os nossos valores são inteiros, como é que eu vou ter um divisor aqui? Mas o multiplicativo inverso modular, ele vai ser o valor onde, quando eu multiplicar por aquele outro valor, eu vou ter 1. Então, quero achar aqui dois valores que, quando eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter resto 1 módulo aquele meu MI. E isso é um conceito um pouco confuso. Eu queria que, se vocês tivessem alguma dúvida em relação a isso, vocês, por favor, me avisem aqui
Mas é essa a ideia aqui do multiplicativo inverso modular. É isso que nós estamos querendo encontrar. Né? Dois números que, quando multiplicados, vão dar 1. Ah, e aí, por que eu tenho esse somatório aqui? Né? Isso aqui vai ser um pouquinho mais chato de provar, e eu sempre deixo aqui, né, o artigo no Medium para vocês. Eu deixei aqui como que nós calculamos, como que nós chegamos, né, nesse multiplicativo inverso modular ali, o que ele quer dizer, e por que nós usamos também esse valor de S. Cadê? Mas é uma coisa que eu encorajo muito vocês tentarem procurar e tentarem entender. Eu não vou passar aqui para a gente não demorar, mas o segredo para entender isso é basicamente isso aqui. Esse nosso termo aqui, para o nosso iésimo termo, ele vai ser congruente a zero para qualquer outro módulo j aqui. Então, o resto dele vai ser zero para qualquer outro valor de m, e o resto dele vai ser AI para qualquer valor de MI. E aí eu encorajo vocês a tentarem entender isso aqui, tentarem mostrar que isso aqui é verdade. E como que isso aqui ser verdade influencia no S que a gente está querendo encontrar. Ah, então vamos lá. Isso aqui, quando a gente encontra esse valor de S, quando a gente encontra esse valor de M, a gente já resolveu o nosso problema. Então aqui, para esse o nosso problema do edifício de trabalho, se eu quisesse resolver isso aqui em Python, eu já tenho a solução aqui. Que é, eu vou multiplicar os meus valores ali da quantidade de laranja. Então esse ls vai ser a quantidade de laranja que eu tenho. Tenho aqui o meu valor para a solução. Né? Esse n aqui é como se fosse aquele mzão que a gente está querendo calcular, né? Que é o produto de todos eles. E aí, para cada valor ali de laranja que eu tenho no meu. Para cada valor de laranja, do tamanho do saco de laranja e do resto que eu tenho ali, eu vou fazer o quê? Eu vou achar qual que é aquele nosso valor de y, que vai ser nosso mzão dividido ali pelo mi. Né? No caso aqui, o mzão é o nosso n e aquele nosso mi é a nossa quantidade de laranjas aqui. Achei o nosso y. E achei o multiplicativo inverso modular. Então o Python ele nos ajuda aqui nessa parte, porque quando nós calculamos aqui o POU no Python, ele já consegue tratar a aritmética modular e a gente já consegue achar o inverso aqui. E aí nós só fazemos o somatório e nós queremos garantir que tudo isso é também módulo n. Né? Então a gente quer aqui se só que aí, qual que é a questão também, né? O módulo ele é padronizado em de 0 até n-1. Nós queremos deixar isso aqui de 1 até n, então eu só coloco esse if aqui para colocar essa nossa solução no intervalo de 1 até n. E retorna a solução. E se você quisesse resolver em Python, já está aqui. São essas 10 linhas aqui de Python. Né? Claro, também aqui tem parte de pegar o input e tudo mais. Mas esse é o teorema. Esse aqui é o algoritmo do teorema chinês do resto. Só que o C++ ele não vai ter essa linha aqui específica. E computar essa linha aqui específica, a gente vai precisar fazer mais um trabalhinho um pouquinho complicado. Não é tão complicado assim, mas não é tão trivial achar dois números que, quando nós multiplicamos, eles vão ter resto 1, né, módulo aquele mi.
E aí, como é que nós podemos, então, encontrar esse valor de ZI dentro do C++? Para isso, nós vamos usar o algoritmo estendido de Euclides, né? Então, o que a gente está querendo resolver? Nós queremos encontrar aqui, basicamente, qual que é o, a solução dessa relação aqui, né? Então eu tenho que A vezes x vai ser congruente a 1 módulo B. Depois, se conseguir mandar o link do Medium aqui no chat, eu sempre deixo na descrição. Então, depois eu vou deixar aqui na descrição. Eu tenho que colocar ainda alguns detalhes, fazer alguns ajustes, mas depois eu coloco aqui na descrição para a gente ver. Mas vamos aqui. A gente tem que. Nós queremos encontrar essa relação aqui de AX é congruente a 1 módulo B. Isso aqui é a mesma coisa que resolver isso aqui, né? Então eu tenho que AX vai ser igual ao B vezes um valor Y mais 1. Passo aqui o B subtraindo, eu vou ter que AX menos BY vai ser igual a 1. Por convenção, eu sei que esse y aqui ele pode ser qualquer valor inteiro, né, positivo ou negativo, então vou só multiplicar os dois aqui por menos 1. Por convenção, a gente costuma escrever assim, que ax mais by é igual a 1, ou, né, o algoritmo realmente o algoritmo de Euclides estendido, que ele resolve mesmo é essa equação aqui. Então vou ter que o meu ax mais by vai ser igual ao MDC de A e B. Então vamos lá para o algoritmo de Euclides estendido, né? E aí, eu não sei se vocês já estão familiarizados com o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides já é um algoritmo bem famoso para a gente achar o MDC de dois números. E eu vou pegar aqui e eu quero achar, vamos supor que eu queira resolver essa equação aqui, né? Que é 159 vezes x mais 314 vezes y é igual a 1. Para eu achar o MDC de 159 e 314, o que eu posso fazer? Eu posso escrever 314 como sendo 1 vezes 159 e o resto é mais 155. Né? Então, quando eu divido 314 por 159, eu vou ter 1 e o resto 155. E aí eu vou pegar esse resto aqui e esse valor aqui do 159, vou colocar aqui. 159 ele vai ser igual a 1 vezes esse 155 mais o resto de 4, né? O resto 4 aqui. E eu vou ter que 155 vai ser 38 vezes esse 4 que eu peguei aqui, mais um resto 3. 4 vai ser 1 vezes o 3, mais o resto de 1. 3 vai ser 3 vezes o 1, mais um resto de 0. Quando eu chego nisso aqui, eu sei que esse valor aqui ele vai ser o MDC desses dois números, né, de 159 e 314. Então, esse é o algoritmo de Euclides, que ele já é um algoritmo até bem famoso para fazer esse tipo de conta. Como é que nós vamos estender ele agora, né? E aí, para a gente resolver aquele problema, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essas equações todas que eu achei aqui e eu vou reescrever elas. Então eu estava colocando aqui que o número ele vai ser igual ao quociente vezes o nosso segundo número aqui mais o resto, né? Eu vou passar a escrever que o resto vai ser igual ao nosso primeiro número menos o quociente vezes o nosso segundo número. Então eu vou ter aqui que enquanto eu tinha aqui 155 é 38 vezes 4 mais 3, eu vou passar a escrever que 3 é igual a 155 menos 38 vezes 4. Se eu tenho aqui que 4 é igual a 3 mais 1, eu vou passar a escrever que 1 é igual a 4 menos 3. Passei aqui para essa outra forma aqui, colocando sempre o resto aqui desse lado, né? E aí o que eu estou fazendo aqui, e aí eu vou começar a fazer aqui, é pegar essas equações e começar a substituir de volta elas aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu vou ter que, se eu tenho que 1 é igual a 4 menos 3, eu posso pegar esse 3,
substituir por aquela equação que nós temos aqui de que 3 é igual a 155 menos 38 vezes 4. E eu vou ter que 1 é igual a 39 vezes 4 menos 155. Só que aí agora eu tenho também que 4, eu já tenho uma equação aqui para o 4, né? Tenho que 1 vai ser igual a 39 vezes 4 menos 155, então eu substituo aqui o 4 por 159 menos 155, e eu vou ter aqui que 1 vai ser igual a 39 vezes 159 menos 40 vezes 155. Só que aí eu também tenho aqui uma equação para o 155. Então eu posso vir aqui e substituir essa equação do 155 aqui dentro da nossa equação, né? Então eu vou ter aqui que 1 vai ser igual a 39 vezes 159 menos 40 vezes 155, que vai ser igual também a 39 vezes 159 menos 40 vezes 314 menos 159. Então eu vou ter que 1 vai ser igual a 79 vezes 159 menos 40 vezes 314. E é aqui que eu acho quem que é o multiplicativo inverso modular. Porque na hora que eu escrevo isso aqui dessa forma, que 1 é igual a 79 vezes 159 menos 40 vezes 314, eu vou ter que o meu multiplicativo inverso modular de 159 módulo 314 vai ser 79. Né? Lembra que eu queria encontrar ali dois números que multiplicados dava 1, né? O resto 1 módulo 314. Né? E eu posso até fazer aqui o teste. Então, vamos abrir aqui o Python. Vou ter aqui 159 vezes 79, é isso? Vezes 79. E eu quero o resto disso aqui. O resto disso aqui, módulo 314. Eu tenho que o resto é 1. Beleza, achei para esse exemplo aqui, né? Então, trouxe aqui esse exemplo do 159 e 314. Como é que nós vamos fazer isso aqui de uma forma mais geral? E para fazer isso aqui de uma forma mais geral, a gente vai passar aqui e a gente vai pensar no que a gente está fazendo. Então, o algoritmo de Euclides, a gente está fazendo isso aqui, né? A gente tem aqui qual que é o número de dois passos anteriores, o resto de dois passos anteriores, e eu vou escrever ele como um quociente vezes o resto do meu passo anterior, mais o resto dessa divisão aqui, né? Então eu tenho aqui que eu tenho essa minha divisão, esse quociente da minha divisão desse por esse, e esse aqui é o resto da minha divisão. Eu vou pegar isso aqui e eu vou mudar a ordem aqui dos coeficientes. Então, se antes eu tinha esse resto de dois passos atrás é igual a Q vezes o resto do passo anterior mais o meu resto de agora, eu vou falar que o meu resto de agora vai ser o resto de dois passos anteriores menos Q vezes o meu resto lá de trás. Só que eu quero escrever isso aqui em termos de A e B, né, que são aqui esses meus dois números aqui. Né? Então, se eu voltar aqui para a nossa equação, é esse A e esse B aqui que nós queremos escrever em termos dele. Então, como é que eu vou escrever aqui em termos de A e B? Bom, eu vou falar que o meu resto ele vai ser um coeficiente S vezes o meu A, mais um coeficiente T vezes o meu B. Na hora que eu faço isso aqui, eu consigo pegar aqui e eu tenho aquelas duas equações, né? Então essa daqui é aquela primeira que eu mostrei para vocês, essa daqui é aquela nossa segunda que eu mostrei para vocês. Eu consigo substituir essa daqui para esses dois valores, né? De R de Rn-1 e N-2 e Rn-1. Então na hora que eu substituo aqui, eu vou ter que o meu S em N-2 vezes A mais o meu T em N-2 vezes B, isso aqui menos Q, né? E todo esse negoção aqui, isso aqui que vai descrever o meu Rn. Posso rearranjar isso aqui,
Se eu rearranjar, eu vou ter que o meu S de n-2 é menos que S de n-1 vezes A mais o meu T de n-2 menos QT n-1 vezes B. Isso aqui vai ser o meu Rn. E eu posso falar que isso aqui vai ser o meu Sn e isso aqui vai ser o meu Tn. Então, eu vou sempre atualizar usando essas duas equações aqui, né? Tanto para o meu Sn quanto para o meu Tn. Que eu vou falar que o meu Sn vai ser o Sn de 2 atrás menos Q vezes o Sn de 1 atrás. E o meu Tn vai ser o Tn de 2 atrás menos Q vezes o Tn de 1 atrás. Só que aí, beleza, achei essa condição, né? Vamos achar agora o caso base. Bom, eu tenho aqui que o meu R1, eu vou falar que ele vai ser só o meu A, então ele vai ser 1 vezes A mais 0 vezes o B. E o meu R2 vai ser igual ao meu B, então ele vai ser igual a 0 vezes o A mais 1 vezes o meu B. Então eu tenho aqui, ó, percebe que aqui eu já tenho S1, S2, T1, T2. E eu só preciso resolver, substituir esses valores, colocar essa equação aqui para atualizar, e eu consigo achar aqueles coeficientes lá para achar o multiplicativo inverso modular. Então vamos para o código em C++, né? Opa. Multiplicativo inverso modular. Aqui nós temos o código para ele. O que eu vou ter? Começo aqui com o meu S, né? Opa. Então eu tenho aqui que o meu S ele vai ser 1 para o meu R1, né? E 0 para o meu R2. Então começo aqui com 1 para o meu R1 e 0 para o meu R2. O meu T ele vai ser 0 para o meu R1 e 1 para o meu R2. Então começo aqui com ele 0 para o meu R1 e 1 para o meu R2. E eu vou atualizando conforme aquela regra que eu mostrei para vocês. Então isso aqui, né, esse dica de performance assim para vocês. Existem muitas CPUs que elas já conseguem fazer com só uma instrução de assembly esse cálculo de separar o que é quociente e o que é resto dentro de uma divisão. E o std-div no C++ ele já consegue tirar proveito dessa implementação de CPU. Então, se você precisa dos dois, né, tanto do quociente quanto do resto, o std-div já te dá esses dois. Esse Exchange, né, o negócio do C++ 14, eu descobri agora e achei super legal. O que ele está fazendo? Ele vai estar passando esse valor aqui para dentro do meu S, só que aí, dentro do meu S, só que aí ele também retorna o valor do S para eu poder passar para o meu old S aqui, né, o meu S antigo. Então isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou passando esse valor aqui para o S e o valor de S para o meu old S. Tudo isso na mesma linha. E aí a mesma coisa aqui, o meu A. Então o meu A, eu estou atualizando ele com o valor de B, né? E o B com o resto da divisão. Isso aqui, essa linha aqui, é basicamente o algoritmo de Euclides. Faço isso aqui, eu consigo achar qual que é o nosso S ali da nossa, o nosso S nesse caso aqui, que vai ser o multiplicativo inverso modular, né? O S aqui, S vezes A, ele vai ser esse valor aqui, né? Nesse caso. Vamos agora aqui para o teorema chinês do resto. E aí, aqui dentro do teorema chinês do resto, a gente tem a mesma implementação do
do Python aqui. Então eu tenho que o nosso n aqui ele vai ser a multiplicação de todos os valores. E aí a minha solução eu vou simplesmente acumulando cada um desses passos, né? Então eu acumulo aqui, pego que o meu y vai ser aquela multiplicação dividido pelo minha quantidade de laranjas. O meu z vai ser o multiplicativo inverso modular. E minha solução vai ser a soma desses três termos. O que eu fiz aqui? Eu implementei essa função RAM, né, de remainder, porque no Python, quando você usa o operador de módulo, né, o operador de resto da divisão, a implementação dele é muito mais a ver com a interpretação da teoria dos números, né, onde, por exemplo, se você tem um valor negativo, você pega, automaticamente já passa para aquele intervalo de 0 até n-1. Que não é o caso quando a gente tem aqui no C++. No C++ o resto é completamente diferente. Então, aqui em cima, eu implementei uma função remainder simplesmente para dar para o C++ a mesma interpretação da teoria dos números que a gente tem, né, quando a gente trata de resto ali. A única diferença disso aqui para divisão é que isso aqui vai tomar conta dos casos negativos também, que no C++ a gente tem um pouquinho de trabalho para fazer isso. E resolvo, né? Então aqui eu vou simplesmente ler os casos testes, computo ali com o teorema chinês do resto e incremento aqui o nosso caso.